A entrevista de hoje é com o dono deste quadro aqui. Mora no Arpoador, ex-presidente do Flamengo por 8 vezes. Bem, eterno presidente. Márcio Braga nos recebeu na sua casa para falar do Flamengo, mas antes comentou sobre os últimos acontecimentos da CBF. O presidente Ricardo Teixeira ficou 23 anos na CBF e manipulou os estatutos, a política do futebol brasileiro, de uma forma, a meu ponto de vista, muito depreciativa. Do ponto de vista técnico, ele foi campeão mundial, duas ou três vezes, duas vezes, a terceira foi vice-campeão. O Brasil teve uma performance nos 23 anos do presidente Ricardo Teixeira, a meu ponto de vista, satisfatório. Foi campeão da Copa das Confederações, da Copa América, nas divisões de base, o sub-20, sub-17, foi também campeão. Só falta para nós só faltou o campeonato olímpico. Mas teve do ponto de vista técnico, teve uma boa atuação. Do ponto de vista administrativo, um desastre. Um gravíssimo desastre para o futebol brasileiro. Né? Manter essa estrutura que aí está corrupta e corrompida durante tantos anos é realmente desastroso. Bom, renunciou e pela segunda vez eu assisto a CBF ruir, não é? O poder se desmontou, no meu ponto de vista, totalmente. Aconteceu isso em 87. Em 87, o presidente Otávio Pinto Guimarães foi à televisão e anunciou que aquele ano não tinha condições de realizar o campeonato nacional. Imediatamente, nós aqui do Rio do Flamengo ligamos para São Paulo, para o presidente Carlos Miguel Aidar, e formamos a Associação dos Grandes Clubes Brasileiros, que tomou o apelido de Clube dos 13, e realizamos o campeonato brasileiro com muito sucesso de público, de renda, sucesso técnico. Desta vez, vejo ruir o poder novamente da CBF e os clubes não tomarem uma atitude de ocupação do poder, porque o clube é a célula máter do esporte. Isto tudo que a gente vê, falar em futebol, os 11 bilhões que diz a Fundação Getúlio Vargas, que o futebol gera no Brasil, é tudo produzido pelos clubes. Tudo produzido pelos clubes. E não vejo a participação política neles no soerguimento, não é, da nossa confederação de futebol. Não tenho visto. Até agora não vi nada acontecer. Não é? Bom, do ponto de vista da legalidade, a sucessão se deu de forma que reza o estatuto. Ocupou a presidência o vice-presidente mais antigo, o mais idoso. Então, do ponto de vista legal, está correto. Da legitimidade é um assunto que nós temos que discutir melhor. Não é? Acho que o presidente Ricardo Teixeira já vinha de um mandato que lhe foi concedido e houve uma extensão do prazo desse mandato e, portanto, essa gente que aí chegou, não é, na confederação, carece da legitimidade eleitoral. Presidente, hoje, o atual Marinho, ele teve um pequeno problema com respeito àquele problema da medalha na Copinha, que acabou ficando estigmatizado, aquele levar aquela medalha. É ruim tanto para a política, quanto para futebol, quanto para a sociedade em si, a gente ter alguém à frente do principal órgão do futebol brasileiro, um presidente que tenha cometido uma gafe dessa? Bom, olha, eu tenho 40 anos de futebol, talvez até um pouco mais. Eu já vi acontecer coisas realmente muito, muito, muito esquisitas no nosso futebol brasileiro. Eu não diminuiria o personagem Marinho por um fato ou outro que eu considero até de menor expressão. Acho que ele tem uma tarefa
grande pela frente. Ele é uma pessoa capaz, não tem nada. Foi governador do estado de São Paulo, foi presidente da Federação de Futebol do estado de São Paulo. Afinal, ele tem uma performance, tem um passado aí nisso aí. Não chegou aí, não caiu de paraquedas, não está aí. Ele, para se legitimar no poder, na minha opinião, ele tem que fazer transformações que carece o futebol brasileiro. Uma reforma institucional da CBF, fixando o prazo do mandato do presidente em 4 anos, com direito a uma só reeleição. Ele tem que... os clubes têm que votar. Ele tem que fazer com que os clubes participem da vida administrativa da confederação, porque delas fazem parte, eles têm que votar, participar das eleições. Pelas federações, com os 20 clubes da primeira divisão. A reforma institucional também da CBF, deve privilegiar uma reforma estrutural do futebol brasileiro, qual seja a criação da Liga. Nós devemos ter a Liga da primeira divisão, a Liga da segunda, a Liga da terceira divisão, e a CBF ficar com os assuntos internacionais, com o Alto Conselho Superior Tribunal de Justiça, parte judiciária e a seleção. Tratar dos assuntos da seleção e das relações internacionais. E entregar às ligas dos clubes a organização das competições, o seu calendário. Eu acho que essa reforma estrutural no futebol e a reforma institucional da CBF legitimaria o Marinho no poder. Olha, eu não sou a favor de novas eleições na CBF nesse momento. Nós não teríamos um nome para competir. É necessário que se faça a reforma institucional, que se fixe o prazo do mandato e uma só reeleição. É preciso que se reforme, que se dê voto a todos os clubes que participam dos campeonatos. É preciso realmente reestruturar institucionalmente a confederação para aí realizarmos uma eleição que aí seria legitimada por essa reforma. Eu não vou discutir nomes, não. Eu não vou discutir nomes. Não acho que seja interessante para o futebol, para o esporte brasileiro, discutir nomes nesse momento. Eu acho que, volto a dizer, eu acho que o que está instituído lá, está legalmente instituído, acho que deve prevalecer até a Copa do Mundo, e acho que esse grupo que aí está, que assumou o poder na CBF, um grupo paulista, eminentemente paulista, deve realizar a reforma institucional e a reforma estrutural do futebol brasileiro e, após a Copa do Mundo, realizarmos as eleições. Já feita essa reforma. Sem reforma, não vai legitimar isso que aí está. Olha, se eles estão no poder é porque eles são competentes. E o paulista é competente. Então não há que se criar uma discussão sobre Rio-São Paulo. Não há que futebolizar essa discussão eminentemente política. Não é? O Rio de Janeiro, os clubes daqui do Rio de Janeiro, a meu ponto de vista, estão pecando politicamente, mas estão indo muito bem administrativamente. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Eles não desejam ter uma participação política maior nas reformas, seja do futebol carioca, do futebol brasileiro. Eles temem retaliação. Agora, não dá para falar do Flamengo. O Flamengo é um caso à parte. É um desastre, é um gravíssimo desastre. Vocês vão ter a oportunidade, o Brasil vai ter a oportunidade de verificar isso no momento em que as contas do Flamengo apareçam. Então, vamos ter a visão da grandeza desse buraco que estão
reabrindo lá no Flamengo. As contas de 2010 tinham que ser apreciadas em 2011. Esse ano de 2012, nós temos que apreciar as contas de 2011. Nós não sabemos a quantas anda a dívida do Flamengo. Eu tenho mais de 50 anos de associado e conselheiro do clube. Eu sou 8 vezes ex-presidente. Eu tenho o direito de saber qual é a folha de pagamento do Flamengo. Eu tenho direito a saber qual é o rombo, ou melhor, qual é o tamanho da dívida do Flamengo. Nós, quando saí da presidência, em dezembro de 2009, deixei essa conta estabelecida através de auditoria externa. Eram cerca de 330 milhões. Éramos a 4ª dívida do futebol brasileiro. Tudo que diziam que era a primeira, era o que mais devia, não era. Chegamos a pagar 70 milhões, afinal, terminamos em 330 milhões, sendo a 4ª maior dívida, não a primeira. Eu quero saber agora a quantas andamos. Nós temos esse direito. Através das contas de 2010, nós vamos saber. Bom, a diretoria atual do Flamengo transformou aquilo numa caixa preta. O Flamengo não tem mais nenhuma transparência. Veja os maus negócios ou os mal feitos que vêm sendo feitos através da contratação desses jogadores. Afinal, isto tudo que está acontecendo, esses escândalos todos, nós não temos condição de fazer uma apreciação técnica mais aprofundada, porque não temos esses contratos. O Conselho Deliberativo do Flamengo não conhece isso. E isto, pior do que tudo, está sendo acobertado pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo do clube, pelo Conselho de Administração, que não administra coisa nenhuma. Afinal, essa situação é um desastre para o Flamengo. Uma coisa interessante, o Conselho Fiscal, que seria para fiscalizar, participa da administração do clube, participa do poder executivo do clube. O Conselho de Administração, que está lá para gerir as questões administrativas do clube, não fez nenhuma reunião sobre isso. O Conselho Deliberativo se nega a apresentar a resposta aos requerimentos dos conselheiros para explicitar esta situação. Portanto, é uma situação realmente grave, é uma grave falta de respeito com os conselheiros do clube, não comigo só pessoalmente, eu e todos aqueles que pertencemos ao Conselho Deliberativo do clube. Não é possível conduzir um clube da expressão, uma instituição, melhor dizendo, não um clube, uma instituição da expressão do Flamengo desta forma. Eu sou uma pessoa participativa, não é? Quando vejo as coisas acontecerem, eu procuro atuar politicamente para mudar o estado de coisa. O pior é que já me encontro com 75, quase 76 anos de idade, não é? Tive um percalço coronariano grave, e fico querendo entrar nessa briga ao ver o meu Flamengo, a nossa instituição, o nosso querido Flamengo, sendo administrado dessa forma e se deteriorando dessa forma. O que aconteceu no Flamengo é que a nossa presidente criou um modelo de gestão para o futebol que estava na cara que não ia dar certo. Por quê? Ela botou um técnico com superpoderes, inclusive administrativos. Ela tinha um diretor executivo, esse técnico ganhando cerca de R$700 mil por mês. Ela tinha, e que mudou toda a comissão técnica permanente do Flamengo. Um desastre. Nós tínhamos a melhor comissão técnica permanente do clube. Entrava um técnico, saía um técnico, entrava um técnico, saía um técnico, e a comissão lá permanecia, e era a comissão base da seleção brasileira, excelentes profissionais. Era o que o Flamengo tinha de melhor. Foi essa comissão técnica, nos últimos 6 anos lá do mandato que exerci, fomos 4 vezes campeão do Estado, uma vez campeão da Copa do Brasil, outra vez vice e campeão
brasileiros, culminou com o Campeonato Brasileiro. Essa comissão técnica, o Vanderlei dissolveu. Tinha um diretor executivo ganhando R$35 mil, que não dirigia nem executava, porque ele, para dirigir, ele estava submetido aos superpoderes do técnico, e para executar ele tinha que pedir licença a presidente. Nós tínhamos um excelente supervisor, o professor Isaías Tinoco, cria da casa, da melhor qualidade, que já não supervisionava mais nada, porque estava sempre submetido ao mando do técnico ou da presidente. Afinal, criou um modelo de gestão que não podia dar certo. É óbvio. Não é? Veio o conflito com um atleta que um técnico com superpoderes que ganhava 700 mil, com um atleta que ganhava mais de 1.200.000, 1.250.000, o maior salário do futebol mundial, dos maiores do futebol mundial, entram em conflito e está aí o resultado. Quem paga a conta? O Flamengo. Quem paga a conta desses desmandos? O Flamengo. Quem paga a conta dessa incompetência? O Flamengo. Quando a Trafic rompeu essa relação com o Flamengo e queria pagar parte do contrato do Ronaldinho, eu não teria renovado o contrato do Ronaldinho. Não acho que o custo-benefício seja benéfico ao Flamengo. Não acho. Nenhum atleta no Flamengo pode ganhar 1.250.000. O Flamengo não tem condições de pagar 1.250.000 por nenhum atleta, por melhor que ele seja. O Wagner Love é filho aqui de Bangu. A família dele toda mora aqui em Bangu, ou pelo menos morava quando eu estava lá no Flamengo, há 8, 10 anos, ou 6, 8 anos atrás. E ele é um torcedor e um excelente jogador, Estou muito feliz em ver o Wagner Love no Flamengo. O Adriano é nossa cria. O Flamengo tem responsabilidades sobre essa pessoa. Não é? Ele nasceu lá dentro do Flamengo, foi um super atleta e hoje ele está carecendo de uma atenção especial. Ele não deve ser contratado pelo Flamengo como jogador de futebol. Ele não é mais um jogador de futebol, ele é um ex-atleta. Ele não tem condições do exercício da profissão. Ele foi muito mal na Europa, foi muito mal agora no Corinthians, ele não consegue se recuperar, ele não consegue se vencer. O maior inimigo do Adriano é ele próprio. Este menino está carecendo de uma atenção especial e não é um contrato de jogador de futebol que vai resolver. Ele pode treinar lá no Flamengo, ele deve participar lá da vida esportiva do clube, mas não como atleta profissional de futebol. E deve ter um acompanhamento psicológico muito profissional, muito, muito intenso. Se passarmos 2012, ele tiver uma recuperação e tivermos um parecer técnico do psicólogo que vai acompanhá-lo, aí um parecer médico de que está recuperado o atleta para a prática do futebol, em 2013 o Flamengo contrataria. Antes não é aconselhável. O Flamengo vai ajudá-lo tratando da saúde dele. Não como jogador de futebol, não como atleta profissional, mas como um grande rubro-negro, um grande atleta criado no clube. O Joel é uma grande figura, sem sombra de dúvida, é um grande técnico. Acho que o Flamengo vai ter muitos problemas esse ano. Eu acho que vai ser um ano muito, muito difícil para o Flamengo. E o Joel, ele tem que ter muita cintura para manter a estrutura do futebol livre desses conflitos
que estamos vendo acontecer, que refletem, claro, em campo. Porque é muito experiente, não é? Muito experiente. O Joel conhece bem a casa, já passou por lá 3, 4 vezes, já tirou o Flamengo de situações, realmente, o futebol do Flamengo de situações complicadas. Acho que não viria melhor nome do que o Joel para viver esse momento. Acho que ele vai ter problema. Acho que o Flamengo vai viver um ano muito complicado, muito difícil. Mas se há alguém com competência para levar esse barco do futebol, me refiro, a Porto Seguro, é o comandante Joel. Se prepare, rubro-negro. Se preparem, a torcida do Flamengo. Olha, eu deixei o Flamengo em dezembro de 2009. Eu avisei, eu tenho um neto que é tão Flamengo feito eu, é alucinado pelo Flamengo, só anda com a camisa do Flamengo, o Robertinho. Eu falei, olha, meu neto querido, eu acho que esse ano de 2010, porque nós vimos de ser campeões brasileiros, campeões carioca e campeões brasileiros. Eu falei, olha, acho que esse ano de 2010 o Flamengo vai passar problemas. Você não espere muito, não. E aconteceu, 2010 foi um desastre. 2011 foi melhor. Eu quero avisar a todo rubro-negro que veja como começou 2012. Já na fase preparatória, já um atleta não pegou avião, já tivemos problemas, o futebol teve problemas gravíssimos. Tivemos esse litígio do Ronaldinho com o técnico Vanderlei. Afinal, e acho que a vinda do Joel vai amainar isso, mas em razão da instabilidade política do clube, dos desmandos dessa diretoria, aquilo está muito, muito alcançado. Então, esse ano, eu aviso a todo rubro-negro, não vamos contar muito com o Flamengo, que vai ser um ano difícil. Como é que nós vamos botar uma nadadora? A Patrícia Amorim é uma nadadora, uma atleta do Flamengo, uma ilustre atleta da natação do Flamengo. Ela não tem nenhuma habilidade para gerir futebol, nenhuma competência, não é? Ela botou lá um ex-presidente, o Luiz Augusto Veloso, que alguma competência terá. Não é? Tinha lá o supervisor Isaías Tinoco, que é amigo dela, uma pessoa séria, competente, não é? Esses todos ela perdeu, não é? Ela botou o Zico, colocou o Zico e acabou tendo problemas por incompetência administrativa graves com o Zico. Então, não é ela que vai resolver esse problema. Eu confio muito mais no taco do Joel do que no da Patrícia Amorim. É melhor que ela não chegue perto de lá. Agora, tem um outro detalhe, que o grande público não sabe. Você pede que o presidente se aproxime mais do futebol. Quando a gente pede isso, que o presidente, ela manda o marido dela. O marido dela é que, na verdade, manda no Flamengo. Isso todo mundo que vive lá internamente sabe disso. Que o marido é que é a palavra final. É o marido que realmente tem o poder de gestão. E o marido dela, a começar, é tricolor. E não é competente. Porque se fosse competente, não tem problema nenhum ser marido dela nem ser tricolor. Não é? Mas se fosse competente. Não é? Mas não é nem uma coisa nem outra. É um desastre completo. Nós estamos num ano eleitoral. Como estamos em ano eleitoral, eu vejo na rua, não é? Todos pedem para eu voltar. Volta, presidente, volta, presidente. Eu não tenho mais condições de voltar. Não é? Eu tenho condições de participar, mas de ajudar aqui e ali, mas voltar à presidência não acredito que seja liberado por minha família e pelos médicos. Mas meu candidato de coração é o Zico, com o qual já conversei há um ano atrás, e ele tinha pensado realmente, naquele momento, em aceitar esse desafio. Não é? Quando ele saiu do Flamengo, enxotado pela Patrícia Amorim, ele disse que só voltaria para lá se fosse para mandar, no cargo maior, não é, do clube.
Então, se tivermos o Zico como candidato, quando me perguntam se você é candidato, não, meu candidato é o Zico. Se ele não for candidato, vamos escolher outro. Excelente, o Roberto não está indo bem lá no Vasco da Gama. Por que o Zico não iria bem no Flamengo? Evidentemente, temos que montar uma estrutura administrativa para ele, dos conselhos. Afinal, mas temos que fazer uma reforma institucional no Flamengo, que já devia ter sido feita há muito tempo. Não vejo problema nenhum em termos o Zico, presidente do Flamengo. E nós todos ajudar. É um sonho. Você vê que quando o governo federal agora teve problemas no futebol, nomeou o Pelé embaixador do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. Veja, o comitê organizador local da CBF ou da FIFA para a Copa do Mundo estava com problemas políticos. O presidente Ricardo Teixeira, que era o presidente do comitê, chamou o Ronaldo Nazário para ser o representante, ou que nome tenha, no final. Não para presidir, mas para estar lá como. Agora, no Flamengo, dessa crise, a oposição podia se reunir em torno de um nome como o do Zico e compormos aqueles conselhos, fazermos nós, mais experientes no clube, as reformas necessárias na administração e no conselho deliberativo, na estrutura do clube, e o Zico tocar o futebol. Não vejo nenhum problema para isso acontecer. Nenhum. Não me tirem da pista antes, eu sou competidor, não me tirem da pista antes da competição acontecer. O que eu tenho é um veto formal do departamento médico do meu clube, que é a minha família, os médicos e a minha família. Fora isso, eu estou na competição, eu estou na briga. Eu não quero ser presidente de honra do Flamengo. Eu quero ser, se um dia puder, ser pela 9ª vez presidente do Flamengo. E é que não posso. Não adianta, que eu não tenho condições físicas para essa competição. Mas vou morrer brigando. Não me tirem dessa briga, pelo amor de Deus. Então, o presidente ainda está no banco de reserva, Estou no banco, estou ali no banco. Como reserva número 1. Eu agradeço essa oportunidade. Acho que o microfone aberto de uma rede de televisão como essa é um instrumento poderoso para aqui fazer uma pregação da minha esperança de ver, porque estou no futebol há mais de 40 anos, ver as mudanças, ver que essa estrutura que aí está se modifique. A reforma institucional da CBF, a reforma estrutural do futebol brasileiro, que é um grande produto econômico, é o maior desse país, dos maiores desse país. Ver o meu Flamengo também reestruturado e com uma presidência, uma diretoria que realmente possa representar a grandeza daquela instituição. Esse é meu sonho.